Boa noite a todas e todos. Bem-vindos a mais um bate-papo cultural. Estou aqui representando nesse momento o professor Romualdo Dias, que chega dentro de alguns minutos para contribuir no nosso debate. Na noite de hoje, eu acredito que vocês viram o convite que foi veiculado pelas redes sociais, convidando para esse bate-papo, que tinha um título bastante expressivo: O lixo vai feder. E o convite dizia ainda o seguinte: esse foi um dos gritos que os garis do Rio de Janeiro, um dos principais gritos da luta que eles conduziram em 2014, e que foi uma luta muito vitoriosa. Uma luta que vem aí um pouco no fluxo daquilo que aconteceu em 2013, de junho de 2013, pega aquele impulso, pega aquela força e faz muitas coisas acontecerem, no momento em que todas as formas de representação parecem estar em crise. E nós temos aqui hoje duas pessoas para nos ajudar a contar um pouco dessa história e para nos ajudar a pensar um pouco o que a gente faz hoje, quando todas as estruturas que a gente conhece parece que não estão funcionando mais. Então eu quero chamar aqui, para começar a conversar com a gente, o Célio Viana, que todo mundo conhece como Célio Gari. Bem-vindo, Célio. Fica à vontade. E a Lu Ornelas. Fica à vontade. Ambos são do Círculo de Cidadania do Rio de Janeiro e também do Círculo Laranja. E nós combinamos que eu só vou fazer essa apresentação simples e eles, conforme vão falando, também vão se apresentando. Então, boa noite e eu passo a palavra ao Célio. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero parabenizar a cidade de Rio Claro, ao cidadão rio-clarense, pelos 188 anos que está completando essa cidade. Nós viemos aqui, ficamos felizes em participar desse bate-papo. Para nós, garis do Rio de Janeiro, é um prazer, uma honra estar aqui. E quero dizer para vocês que o nosso movimento de greve em 2014 foi um movimento marcante e importante para a luta dos trabalhadores. É importante salientar que a história da limpeza urbana ela começa na época de Dom João VI, em 1880, onde Aleixo Gari inicia a limpeza da cidade. E ele tem que contratar pessoas para fazer essa limpeza da cidade. E quem seriam essas pessoas para fazer essa limpeza? O trabalho da limpeza é um trabalho árduo, é um trabalho pesado, é um trabalho que é em qualquer tempo, seja no sol, na chuva, no vento. Esse trabalho ele tem que ser realizado. Imagine naquela época como seria essa limpeza. Quem prestava esse serviço? Quem se candidatava para fazer a limpeza da cidade? Qual era o salário desse trabalhador? Aonde ele morava? Quais os benefícios ele tinha? Ao longo da história, percebemos que as pessoas que faziam essa limpeza, na sua maioria, eram negros, escravos, aforreados. Hoje, também não é diferente o que ocorre hoje na limpeza urbana nas cidades do nosso país. Na sua maioria, são negros, moradores de comunidades e com baixo salário. Nós, garis, sempre fomos invisíveis aos olhos do povo. A cidade ela sempre viu as ruas limpas, ela sempre presenciou que alguém fazia aquela limpeza, mas não prestava atenção em quem era aquele profissional que fazia a limpeza da cidade. Então ele era invisível, porque as pessoas apenas viam que a cidade estava limpa, mas não dava total importância a esse profissional. Em 2014,
em virtude de um sindicato onde fazia acordos por fora da categoria, ainda que se discutia em uma assembleia, né, acordos rebaixados, onde o trabalhador não se sentia contemplado. E isso, no Rio de Janeiro, praticamente durou 3 décadas. Um sindicato fazendo acordo rebaixado, onde o trabalhador ele não tinha o seu valor, né, seu devido valor pela limpeza que ele fazia. Chegou o momento do trabalhador dar um basta nessas negociatas. E de que forma nós poderíamos dar um basta? Fazendo um levante pela própria categoria, pelos próprios trabalhadores. Os trabalhadores reclamavam, muitas das vezes, dentro dos vestiários, né, na hora do almoço, que se sentiam desvalorizados pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana e pelo próprio sindicato que não nos representavam. Enfim, as redes sociais nos ajudaram bastante, né, e fez com que nós pudéssemos entrar em contato um com os outros, a fim de se organizarmos e tocar uma luta. Em 2014, o sindicato fez uma assembleia, onde os trabalhadores apresentaram suas propostas. Essas propostas foram encaminhadas com LURB, e quando nós pensávamos que ia ser discutido aquilo que tinha sido discutido em assembleia, nós tínhamos levado uma outra rasteira. O sindicato tinha feito um acordo rebaixado e apresentado já aos jornais, né, de grande circulação do Rio de Janeiro. Não era aquilo que o trabalhador queria. Então, nós fomos ao sindicato, pressionar o sindicato, que o sindicato, de fato, deveria apresentar a proposta que os trabalhadores queriam, que era o melhor salário, melhor qualidade de trabalho, né? E o sindicato relutando, dizendo que nós tínhamos aceitado aquele acordo, que, na verdade, não tínhamos aceitado. A pressão da categoria, ela valeu a pena, porque fez com que o sindicato decretasse uma greve naquele dia de 2014, em pleno carnaval, né? E o sindicato emitiu um documento dizendo que a categoria, naquele momento, estaria em greve. Em menos de 24 horas, o sindicato emite uma nova nota dizendo que a greve era ilegal. Mas sendo que no primeiro documento se dizia que estávamos em greve, que os trabalhadores tinham que se organizar no sindicato. Mas nós não acatamos a segunda determinação do sindicato, que era que a greve era ilegal e que a gente tinha que continuar a trabalhar. Todos os trabalhadores foram à porta do sindicato, esperançosos que os diretores e presidente estivessem ali para fazer a assembleia. Eles não apareceram. Aguardamos a diretoria do sindicato por mais de 3 horas, eles não apareceram, e ali ficou decretado, e ali ficou visível que nós não tínhamos um sindicato que realmente representava a categoria. A categoria se reuniu, sentou, se discutiu, e ali se tirou um comando de greve. Um comando de greve de forma democrática e horizontal. A partir daquele momento, os trabalhadores que estavam ali estariam representando os trabalhadores. E ali ficou determinado o seguinte: qualquer negociação que houvesse com qualquer autoridade, ninguém da comissão poderia tomar uma posição sem antes consultar a base. Nós estávamos ali a serviço dos trabalhadores. Nós éramos a comissão, porém, um instrumento dos trabalhadores. Ninguém poderia tomar nenhuma decisão. Enfim, fomos conduzindo nosso movimento de greve de forma ordeira, porém alegre, e tivemos a primeira negociação. Para nossa surpresa, quem estava nos aguardando na prefeitura não era o prefeito e nem o presidente da Conlurb. Quem estava lá era o sindicato que há 3 décadas vinha pelegando e fazendo acordo por baixo. Nós decidimos naquele momento que nós não tínhamos diálogo com o sindicato,
que o sindicato já vinha nos ludibriando há vários anos. Resolvemos sair daquela sala. No momento que decidimos sair daquela sala, quem nos aparece? O presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, Vinícius Roriz, e seus diretores, com uma proposta. A proposta nada mais era do que o genérico do sindicato. E nós falamos que nossa proposta era que estava na nossa mão. Era aquilo que nós estávamos reivindicando. Eles pegaram aquele documento, subiram, leram, desceram e diziam novamente que a proposta do sindicato era mais viável. E nós passamos para o presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana que quem decidia ali não era a comissão, e sim a categoria, e que nós iríamos apresentar toda a proposta da Conlurb para a categoria. A categoria não aceitou e gritava: o lixo vai feder. O lixo vai feder. Era o grito da categoria. E saímos novamente em passeata. Passeata, onde nós também estávamos dialogando com a cidade. E o carnaval estava acontecendo. A sujeira estava aparecendo. O lixo passou a incomodar o prefeito e seu vice-prefeito. Enfim, no momento que começa a feder o lixo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, vai à entrevista às mídias corporativistas, querendo criminalizar o nosso movimento, dizendo que ali era apenas um grupo de amotinados, de delinquentes, que estava querendo bagunçar, e que ele não iria ouvir os trabalhadores, que ele respeitava a presença do sindicato. Enfim, nós mostramos para o prefeito do Rio de Janeiro que nós não éramos um grupo de delinquentes, que nós éramos, sim, uma parcela da população do Rio de Janeiro que fazia o trabalho da limpeza urbana, e que nosso trabalho era essencial, e que nosso trabalho era importante para a cidade. Ao longo desse tempo, os trabalhadores da Conlurb perceberam que nós não éramos apenas recolhedores de lixo. A cidade percebeu que existia um gari que fazia a limpeza da cidade. Nós descobrimos que nós éramos, sim, agente de saúde ambiental. Nós fazemos o trabalho para que a cidade não venha ficar doente. Nós fazemos o trabalho preventivo. Nós, a partir dali, percebemos que nosso trabalho é importante para a cidade. E nós que varremos a cidade, muitas das vezes varremos a porta dos restaurantes, varremos a porta dos teatros, dos centros culturais, mas nós não temos acesso a essa vida social. O nosso trabalho ele é importante, mas nos tira direito. Direito de, como cidadão. Nós só temos valor para limpar, mas não temos valores para poder gozar de uma vida social digna. Nossa luta foi em frente, e por incrível que pareça, no dia 8 de maio, foi isso? 8 de maio? De março? 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi decretado uma audiência de emergência no Tribunal Regional do Trabalho, aonde os trabalhadores finalmente iam ser ouvidos. E lá estavam todas as autoridades para nos ouvir. Mas antes de acontecer essa audiência, na nossa caminhada de 8 dias, essa comissão ela foi trocada, porque nós tivemos encontro com o defensor público do Estado do Rio de Janeiro, Milton Brum, que tentou fazer uma ligação entre os trabalhadores, a Conlurb e a Prefeitura. Fez uma proposta para aqueles 10 escolhidos, dizendo que nosso movimento já era vitorioso,
que nós já tínhamos chamado a atenção da cidade e que era melhor nós voltarmos para o trabalho. Mas antes disso também, os trabalhadores tinham sido ameaçados de demissão por justa causa. Muitos trabalhadores receberam, através de ICMS, suas demissões. Eram 300 trabalhadores demitidos por SMS. E ele, na negociação, o defensor público, Newton Brum, deixou bem claro que se nós não voltássemos, esses trabalhadores seriam demitidos. Mas um agente também, chefe da segurança do presidente Vinícius Roriz, da Conlurb, explana que não era apenas 300, mas seriam 1.100 trabalhadores que seriam demitidos se nós não retornássemos. Ele fez a proposta dele, ele conseguiu seduzir, dos 10 que estavam ali, ele seduziu e hipnotizou 9 trabalhadores. E aqueles trabalhadores aceitaram a proposta do defensor público. Como nós tínhamos acordado com a categoria que ninguém poderia tomar uma decisão sem antes consultar a categoria, eu, naquele momento, disse: a proposta do senhor, do meu ponto de vista, ela não satisfaz a categoria. Os companheiros, naquele momento, quase me agrediram, porque eu não quis aceitar aquela proposta. Dizia para eles o seguinte: respeito todos que estão nessa sala, mas antes temos que respeitar os trabalhadores, porque os trabalhadores que estavam ali sabiam que nós não poderíamos tomar nenhuma iniciativa sem antes consultar. Ao descermos da sala, aqueles trabalhadores que estavam hipnotizados pelo argumento do defensor público transmitiram de forma fiel para aquela categoria que estava na luta todo o argumento do defensor público. Eu consegui ver em cada olhar dos trabalhadores que estavam ali naquela assembleia a tristeza de ter caminhado longos dias de sol, chuva e sede e fome, a tristeza de não ter conseguido o que sempre almejamos. Eles falaram e eu tive a oportunidade de pegar o microfone e dizer: nós temos que ser fiel aos nossos argumentos. Por mim, Célio Gari, a greve permanece. A categoria gritou de forma alegre e com força, dizendo: o lixo vai feder, não tem arrego, não tem arrego. E nós saímos novamente. Em 8 de março, houve a negociação. Uma negociação duríssima, onde tinha a presença do chefe da Casa Civil, Pedro Paulo, do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, de várias autoridades. Uma negociação onde nós víamos claramente que o chefe da Casa Civil, naquela época, Pedro Paulo, tentava de todas as formas não dar um salário digno para nós trabalhadores. E nós, todavia, dizíamos: não, Pedro Paulo, a nossa negociação, não somos nós que decidimos, quem decide é a categoria. E quando ele vinha com a proposta rebaixada, nós levávamos para a categoria recusava. Eles lá em cima do Tribunal Regional do Trabalho ouviam o eco da insatisfação. Nessa negociação dura, aonde nós percebíamos claramente que Pedro Paulo não tinha compromisso nenhum com os trabalhadores, nós insistíamos no aumento de salário de R$ 1.200, ticket de alimentação de R$ 20 por dia, melhores condições de trabalho, insalubridade, já tínhamos já. Na verdade, a gente pedia também 100% de hora extra nos domingos e feriados. Nós queríamos acesso a centros culturais, meia entrada em cinema, a participação dos resultados da companhia.
vários outros itens que nós pleiteamos ali. E de forma dura, ele continuava a nos negar, o chefe da Casa Civil da época, Pedro Paulo. E ele, todavia, dizendo para nós que nós tínhamos que aceitar R$ 900 pelo trabalho que nós realizávamos na cidade do Rio de Janeiro. Nós, de forma dura também, não aceitávamos. Até que chegamos a um denominador comum, aonde chegamos a um acordo, aonde ofereceu o salário de R$ 1.100 para aqueles trabalhadores, que ao longo dos anos só tinha abono, não tinha aumento real no seu salário. O salário do trabalhador naquela ocasião era 830 e poucos reais. Chegamos a esse denominador comum de termos R$ 1.100 no nosso salário e ter a participação dos resultados da companhia, o ticket de alimentação de R$ 20, a não retaliação aos trabalhadores que fizeram a greve, e vários outros, o plano odontológico, e várias outras conquistas. Também não fechamos com ele. Falamos para ele que iríamos levar para os trabalhadores a proposta. Proposta esta, numa mesa de negociação dura, no qual eles não queriam nos dar um aumento, nem reconhecer o nosso trabalho. Quando levamos a proposta para os trabalhadores aceitaram. No momento que os trabalhadores aceitaram aquela proposta, nós subimos lá para cima e dizemos: a proposta está aceita, podemos assinar o acordo. Em momento nenhum, o sindicato se moveu a favor dos trabalhadores. Quem negociava diretamente éramos nós da comissão. Como eu falei anteriormente, que aqueles 9 que estavam naquela mesa de negociação e que foram hipnotizados pelo defensor público, eles se afastaram da luta. Eles se afastaram da luta. E escolhemos outros trabalhadores para fazer parte da comissão. E tocamos a luta. Depois foram escolhidos outros trabalhadores. Mas sempre ouvindo o trabalhador de forma fiel. A nossa luta na Companhia Municipal de Limpeza Urbana é uma luta por reparação. Se vocês perceberem ou tiverem acesso e ver a greve de 2014, as fotografias, vocês vão verificar que, na sua maioria, dos trabalhadores da limpeza urbana do Rio de Janeiro são negros. Praticamente 99% são negros mesmo, e moradores de comunidade. Como eu falei no início, hoje é comunidade, mas no passado era quilombos. A história se repete. Trabalhadores que trabalham sob pressão, trabalhadores que sofrem assédio moral por lutar por direitos. E nós acreditamos que, de forma unida, nós poderíamos conquistar muitas coisas. Foi assinado o acordo, o trabalhador saiu contente, feliz, no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. E retornamos ao nosso trabalho. Acordo esse que estava assinado ali, que não poderia ter retaliações e nem perseguições. Mas a Conlurb, ela desrespeita o acordo coletivo. Na greve de 2014, até setembro de 2014, nós começamos a perceber que trabalhadores estavam reclamando nas redes sociais que estavam sendo demitidos por justa causa. Era uma forma silenciosa que a Conlurb estava cometendo com os trabalhadores que lutaram por direito. Estavam demitindo trabalhadores por justa causa de forma covarde. Nós fizemos uma passeata no centro da cidade, depois fizemos um ato contra a covardia na porta do sindicato, pedindo ao sindicato o número exato daqueles trabalhadores que tinham sido demitidos. O sindicato dizia que tinha conhecimento de 3 trabalhadores apenas que tinham sido demitidos. Mais tarde, descobrimos que não era apenas
3 trabalhadores. E sim, quase 200 e poucos trabalhadores. Isso documentado. Chegou a nossas mãos documentos onde provava que 200 e poucos trabalhadores tinham sido demitidos por justa causa, por lutar por direito. E o sindicato nada tinha feito a favor desses trabalhadores. Nós, na qualidade de trabalhadores, que passamos a luta pela reintegração desses trabalhadores. 2015 é um outro ano. Um ano de uma nova negociação salarial. Um ano que nós estávamos vendo o arroxo que o governo federal está praticando aos trabalhadores. Nós, no término de 2014, começamos a se reunir no Parque de Madureira para discutir o que nós queríamos para o próximo dissídio de 2015. Já tínhamos uma pauta com 28 itens. Pauta esta que falava sobre a porcentagem que nós queríamos no nosso salário, a porcentagem do ticket de alimentação e outros benefícios. Nós apresentamos os trabalhadores que criaram essa pauta, né? Nós apresentamos ao sindicato esses 28 itens para a nova negociação de 2015. Entregamos com antecedência à Colurb. A Colurb ela teve tempo suficiente para estudar cada acordo daquele. Lógico que nós também inserimos esses 28 itens, alguns acordos que tinham sido firmados em 2014, que deu um total de 81 itens, mas, na verdade, a gente queria discutir 28 itens com a complementação dos acordos de 2014. A Colurb teve acesso, e, no momento da negociação salarial, que foi tirada uma nova comissão, né, a Colurb nos envia uma contraproposta. Mas, antes, o trabalhador que estava sendo ameaçado, que foram demitidos, que estavam sofrendo assédio moral, queria fazer uma greve. Mas outros queriam a negociação no dissídio. Obedecemos a categoria de forma fiel. Fomos para a mesa de negociação em 2015 com o presidente da Colurb. Esperançosos que ele podia nos dar um aumento. Porque antes da mesa de negociação, o presidente da Colurb emite uma nota a todas as gerências, parabenizando os trabalhadores pela limpeza do Ano Novo e pela limpeza do Carnaval. Elogiou todos os trabalhadores. Então, os trabalhadores estavam esperançosos de terem um reconhecimento por parte da Colurb. O presidente da Colurb, na mesa de negociação, no primeiro dia, dizia que não tinha proposta. Marcou-se um outro dia. No segundo dia, também não tinha proposta. No terceiro dia, ele diz para nós o seguinte: o aumento que eu posso dar para vocês, trabalhadores, é um aumento de 3%. Debatemos com ele, ele falou que não poderia dar mais do que 3%. Ou seja, ele também não tinha respeito pelos trabalhadores. Eles sempre acharam que o trabalhador vive de elogio, que o trabalhador vive de tapinha no ombro. Ele esquece que os trabalhadores da Colurb têm família, que ganha pouco, que o trabalho é árduo, que esse trabalhador trabalha no sol, na chuva, no vento. Eles esquecem a valorização do trabalho desse trabalhador. Eles esquecem que o trabalhador faz o trabalho preventivo para que a cidade não fique doente. Mas, na hora de dar um aumento, na hora de prestigiar o trabalhador, eles nos negam vários direitos. Acredito eu que não seja apenas, somente no Rio de Janeiro. Acredito que seja na maior parte das cidades brasileiras, que o trabalhador recebe pouco que faz a limpeza urbana. Enfim, a proposta foi levada aos trabalhadores,
de 3%. Os trabalhadores ficaram chateados. Aguardamos a assembleia. Nesta assembleia, onde reuniu aproximadamente 1.500 trabalhadores, de forma unânime, esses trabalhadores decidiram pela greve. Nós pedimos 40% de aumento, mas 40% em cima de R$ 1.100. Mas o que o sindicato, a prefeitura e a Conlurb passava para a cidade, que nós estávamos pedindo 40%, mas não falava que era em cima de R$ 1.100. A gente pedia 40%, não era em cima do salário do prefeito, não era em cima do salário do presidente da Conlurb. 40% em cima do trabalho daquele trabalhador, em cima do salário daquele trabalhador. Porque nós sabemos que o prefeito recebe muito bem. Sabemos que o presidente da Conlurb recebe muito bem. Ainda faz parte do conselho administrativo da Conlurb, onde ele participa de uma reunião por mês. Além do salário dele, ele ganha R$ 7.000. Além do salário dele. E sabemos que o presidente da Conlurb ele é indicado pelo prefeito. Enfim, foi decretada a greve, onde 1.500 trabalhadores estavam reunidos. O sindicato tentou, de todas as formas, frear o movimento de greve e partimos para a greve. Uma greve que nós sabíamos que ia ser difícil, porque em 2014 o prefeito falou que ia implantar o plano de contingência na cidade, se nós fizéssemos uma greve. E ele implantou o plano de contingência. Ele contratou trabalhadores para fazer a limpeza urbana da cidade. Mas os trabalhadores que ele contratou não tinham qualificação profissional para exercer o trabalho que os garis praticam no seu dia a dia. Quem foi esse trabalhador que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, contratou? Dependentes químicos. Pessoas usuárias de crack. Contratou adolescentes, idosos. Essas pessoas não tinham equipamento de proteção individual. A qualquer momento, aquelas pessoas poderiam adquirir uma doença. Ele não teve responsabilidade com aquele cidadão. Soubemos que trabalhadores que estavam fazendo esse plano de contingência sofreram um acidente por falta de treinamento. Que para trabalhar na Companhia Municipal de Limpeza Urbana tem que se fazer um treinamento. Porque nós lidamos com todo tipo de lixo possíveis que vocês imaginem. Quando chove, vocês podem ver a calça do trabalhador que trabalha nesses caminhões de compactadores, que nós chamamos de BA. A calça desses trabalhadores fica cheia de micróbios, que a gente chamamos de tapuru. Né? É um trabalho árduo, difícil. Imagina esses trabalhadores, dependentes químicos, trabalhando nesse plano de contingência, sem calça, trabalhando de bermuda, sem luva, sem equipamento de proteção individual. E sem direitos trabalhistas. Muitos recebiam por dia R$ 100, outros 150. Somos sabedores que muitos trabalhadores daqueles que estavam ali também não receberam seu dinheiro por dia trabalhado. Esse foi o plano de contingência que o prefeito do Rio de Janeiro apresentou para a cidade, onde teve um gasto de quase R$ 4 milhões. E ele apresentou esse gasto sem antes ter terminado a greve. E nós continuamos na batalha. Uma batalha também árdua e dura, onde o sindicato estava caminhando do nosso lado, apenas fingindo que estava nos defendendo. Nós, todavia, tentamos discutir e debater com as autoridades. Em momento nenhum, o prefeito do Rio de Janeiro nos ouvia. Em momento nenhum, o presidente da Conlurb nos ouvia. Em momento nenhum, o vice-prefeito nos ouvia. Em momento nenhum, nós víamos esforço por parte do sindicato para uma negociação.
O sindicato tentava, de todas as formas, levar o trabalhador para o buraco. Enfim, 2015 foi esse plano de contingência que o prefeito Eduardo Paes apresentou para a cidade do Rio de Janeiro. Fizemos uma assembleia no Ministério Público do Trabalho, onde os trabalhadores se reuniram, onde foi apresentada uma proposta de 8% de aumento. Tivemos também a proposta do auxílio funerário, né? Tivemos a proposta que os trabalhadores que trabalham nos caminhões de compactadores receberiam suas horas extras. O trabalhador, naquele momento, ele se sentiu satisfeito pela luta que estava travando. Mas, para nós aceitarmos aquela proposta, deveria ser feita uma assembleia. O sindicato, junto com os trabalhadores, com os representantes escolhidos, fizeram a assembleia na porta do Ministério Público, onde o sindicato colocou vários membros da diretoria e pessoas infiltradas nessa assembleia. E nessa assembleia foi discutido o término da greve. As pessoas infiltradas influenciaram os trabalhadores a terminar com a greve. Mas, de forma democrática ali, foi decidido, mas era uma assembleia esvaziada, onde tinha mais ou menos 80 trabalhadores. Enfim, eu coloquei a minha posição, que era contrário ao fim daquela greve. Para muitos trabalhadores, poderia parecer estranho eu querer continuar a greve. Mas era necessária a continuidade daquela greve de 2015. Por quê? Que nós tínhamos que sair com um acordo assinado dali. Que acordo esse? Que os trabalhadores não fossem demitidos, que participaram da greve. Que esses trabalhadores não sofressem retaliações. Que esses trabalhadores não fossem perseguidos com o término da greve. Por isso que era necessário continuar a greve, porque não tinha assinado um acordo. Mas o sindicato, de forma covarde, sem passar a devida orientação, com pessoas infiltradas, terminou a greve. No término da greve, o que ocorreu? O sindicato não marcou uma nova assembleia com a categoria. E o trabalhador ficou sem saber se a greve tinha sido fechada ou não. Enfim, mais uma estratégia de um sindicato que não tem responsabilidade com os trabalhadores. Sindicato este que está a serviço do capital, sindicato que perdeu a sua verdadeira identidade de lutar pelos trabalhadores. No nosso entendimento, o sindicato foi criado para defender os trabalhadores. Mas o que nós temos visto é vários sindicatos aparelhados ao governo, aonde não atende o que os trabalhadores desejam. Estão ali para defender o capital e não os interesses do trabalhador. O sindicato agora, em 2015, assina um acordo, sem fazer uma assembleia com os garis do Rio de Janeiro. Um acordo que o trabalhador deveria compensar os dias que faltou na greve, os 8 dias. Os 8 dias de greve, ele tinha que compensar. E os trabalhadores honraram o compromisso e compensaram os 8 dias. Enfim, nós, em 2014, tivemos, no nosso acordo, a participação de resultado da empresa. E a empresa ela não mostrou para os trabalhadores qual critério esse trabalhador deveria fazer para receber esse 14º salário. A única informação que nós tínhamos era, se nós batêssemos as metas, o trabalhador receberia o 14º salário. Esse era o critério, se batesse as metas. E nós sempre batemos as metas na limpeza urbana do Rio de Janeiro. Se aproximando de receber essa premiação e anunciado que a Conlurb bateu a meta, a Conlurb emite documentos
dizendo o seguinte: se o trabalhador faltou um dia, ele perde o 14º salário. Se esse trabalhador ficar afastado por doença, ou se a gari do sexo feminino, né, vem a ter o neném, ela também perde o 14º salário. Ou seja, eles veem o trabalhador da Colurb como máquina. Ele não pode faltar. Senão ele vai perder o 14º salário. Ainda inclui que todo trabalhador que participou da greve de 2015 não tem direito ao 14º salário. Eles, de momento nenhum, emitiram documentos para que o trabalhador tivesse ciência daquilo. Ou seja, emite documento para que o trabalhador tenha ciência, para que ele possa ganhar. Mas, na verdade, eles mostram ali o que eles querem, ao oprimir o trabalhador. Dizer: se vocês fizerem greve, se vocês lutarem por direito, vocês não vão receber 14º salário. Estou penalizando vocês para que 2016, na época da Olimpíada, vocês não venham lutar por direito, senão vocês vão perder o 14º salário de vocês. E os trabalhadores, esperançosos em receber esse 14º salário, porque, como eu disse no início, a maior parte mora em comunidade. Ele esperava pegar esse 14º salário para bater sua laje, para embolsar sua casa, para comprar uma roupa melhor para o seu filho, para ter uma vida um pouquinho com dignidade. Mas, novamente, a Colurb, a prefeitura, e com a armação do sindicato, tira esse direito do trabalhador, assinando um acordo, onde diz que o trabalhador que fez a greve não tem direito a receber esse 14º salário. Ainda oprime o trabalhador. Terminando a greve de 2015, vários trabalhadores foram transferidos dos seus locais de trabalho. Se o companheiro trabalhava perto da sua gerência, eles colocavam bem distante do local de trabalho esses trabalhadores, para que ele não pudesse chegar no horário certo, a fim de mandar esse trabalhador embora por justa causa. E mandou vários trabalhadores embora. Transferiu vários trabalhadores de forma covarde, desonesta com os trabalhadores. Eu fui convidado para uma audiência na Câmara Municipal dos Vereadores, onde nós colocávamos todos os problemas que ocorriam na Colurb. E no término dessa audiência, né, no outro dia eu vim receber a notícia que eu tinha sido demitido por justa causa. Me demitiram por quê? Porque nós, trabalhadores, ouçamos sair da senzala. Porque nós começamos a gritar e lutar por direito. Porque nós começamos a perceber que nosso trabalho tem valor. E a Colurb, nesse processo que ela faz com os trabalhadores no seu dia a dia, é um regime escravocrata, sim, onde eles tentam colocar mordaça na boca dos trabalhadores, a fim que os trabalhadores não possam lutar por dignidade. E hoje, são 300 trabalhadores desempregados na Colurb, onde eles negam também as informações exatas. E essas demissões, companheiros, elas têm nome e sobrenome. PMDB e PT. Por que isso? Porque o prefeito Eduardo Paes é do PMDB. E o vice-prefeito é do PT, Adilson Pires. Em 2014 e em 2015, em momento nenhum, nos receberam para um diálogo. E quando esses trabalhadores são demitidos, tem, sim, a autorização desses dois partidos. Lamentavelmente, temos um vice que é do Partido dos Trabalhadores e que não defende trabalhadores, que demite trabalhadores. O que podemos ver hoje no Rio de Janeiro é
que essa aliança PMDB e PT, ela só serve para favorecer o capital. Para o trabalhador, só para prejudicar o trabalhador. E isso só não acontece com os garis do Rio de Janeiro. Isso acontece com todos que tentam lutar por direito. Professores, ativistas e nós garis. Sofremos com esta perseguição desses dois partidos, PMDB e PT, no Rio de Janeiro. Hoje, 300 trabalhadores estão desempregados. São várias crianças, vários trabalhadores garis têm filhos, que hoje também não vão ter direito a tomar um café com dignidade, não vão poder, ao sábado e domingo, sair para um passeio, porque foi tirado e negado esse direito ao trabalhador. Porque nós pensamos e acreditamos que temos que lutar e continuar lutando. Hoje nós estamos lutando pela readmissão desses trabalhadores. Nós percorremos a gerência, conversamos com os trabalhadores, dialogamos com a cidade, porque a questão do lixo não é um problema somente da prefeitura e da Conlurb. É uma pauta que tem que ser discutida com a cidade. A cidade ela tem que estar nesse contexto. E a cidade ela precisa saber o que há dentro da Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Porque é o cidadão que contribui com seus impostos. Ele tem que saber o que é feito com o dinheiro dele. Os trabalhadores da Conlurb hoje não vão receber o 14º salário porque participaram do seu direito de greve. Exerceram o seu direito de greve. Para onde vai esse dinheiro? Para quem vai ficar esse dinheiro? Se essa premiação já está dada. Qual é a Conlurb que nós queremos? Hoje lutamos por direito pela reintegração dos trabalhadores. É uma luta árdua, mas já tivemos 2 vitórias. Mês passado foi reintegrado um companheiro. E hoje, mais um outro companheiro foi reintegrado. É uma vitória e uma derrota à política do PMDB e PT do Rio de Janeiro. Uma política de austeridade. Um governo que não tem diálogo com o trabalhador. O trabalhador ele só respeita quando ele vê respeito. O trabalhador, todavia, ele quer dialogar. O trabalhador ele não quer enfrentar, ele quer dialogar. Agora, se não tem um mecanismo de diálogo, o que resta para esse trabalhador? É exercer o seu direito de greve, que está escrito na Constituição brasileira. E nós fazemos valer esse direito. Hoje nós contamos com o apoio da população e dos trabalhadores pela reintegração desses trabalhadores, porque essas demissões são demissões políticas. Demissões que têm como pano de fundo Olimpíadas de 2016 e o Carnaval, onde vai ter o dissídio coletivo. Essa punição que está dando aos 300 trabalhadores demitidos nada mais é do que dizer para esse trabalhador que ele não terá um aumento digno, que ele não terá benefícios. Então, vamos demitir trabalhadores, vamos impor o medo a esses trabalhadores para que eles não venham lutar por direito. Mas o trabalhador hoje, ele está tendo essa consciência do seu valor. Se vocês forem no Facebook e acessar a página Garis do Rio de Janeiro em Luta, vocês vão ver aquele trabalhador que era invisível e que não discutia política, discutindo política. Nós queremos discutir política, queremos fazer parte da política. Não queremos distanciar da política. Nós estamos aí, lutando, conscientizando, se fortalecendo, perdendo medo, porque lutar não é crime. Crime é não lutar. Espero eu que os profissionais de limpeza urbana de Rio Claro sejam valorizados.
Que os trabalhadores de Rio Claro tenham acesso a centros culturais. Que os trabalhadores de Rio Claro tenham condições de levar seus familiares para um restaurante. Porque o que eles fazem nesta cidade é de grande importância. No meu percurso até aqui, eu estava reparando as ruas daqui de Rio Claro e vi que a cidade ela é limpa. E se ela é limpa, existe um trabalhador que precisa ser valorizado. Se ele tem baixa instrução, de escolaridade, isso não significa que ele tem que ganhar pouco. Ele tem que ganhar pela importância do seu trabalho, que é de prevenir que a cidade não fique doente. Esse trabalhador ele tem que ser valorizado e respeitado. Muitos trabalhadores no passado na Condup tinham vergonha de dizer que era gari. Hoje, no Rio de Janeiro, o trabalhador ele tem orgulho de dizer que é gari, porque ele aprendeu a lutar por direito. Ele aprendeu a se valorizar. E nós vamos continuar lutando. E vamos continuar pleiteando. Infelizmente, nós queríamos uma política onde o trabalhador e aqueles que nós elegemos estivessem do nosso lado. E não que depois, uma vez sendo eleito, se descolasse de nós. O que ocorre hoje é isso. No momento das eleições, eles colam com o trabalhador. Uma vez eleito, eles se descolam do trabalhador. Não é essa a política que nós queremos. Queremos uma política do diálogo. Uma política onde nós possamos apresentar um projeto que o trabalhador seja valorizado. Para finalizar, é com muito orgulho que eu venho aqui a essa cidade externar um pouco da nossa luta. E acreditando que nós, na qualidade de cidadão, podemos, de forma unida, transformar esse país e discutir qual é a limpeza urbana que queremos, qual é a educação que queremos, qual é a saúde que queremos, qual é o transporte que queremos. É de forma organizada e cobrando desses que estão no poder melhorias para a nossa população. Nós temos que se fazer presente e não deixar eles falarem por nós. Nós que temos que falar por eles e fazer com que as coisas aconteçam. Somos nós que temos que se organizar. Junho de 2013 é que nos alertou e mostrou que nós somos capazes de mudar a situação deste país. Aqui termino agradecendo o comparecimento de todos que estão aqui. Obrigado. Boa noite, gente. Meu nome é Liette. Eu, na verdade, entrei para o ativismo, para a militância em 89. Entrei na greve da educação da minha escola. Logo depois participei da campanha pelo voto aos 16 e mergulhamos aí todos, o Brasil inteiro, na campanha do Lula, né? Brasil urgente, Lula presidente. Enfim, naquele ano não foi possível eleger Lula presidente e seguimos, então, as lutas que se faziam necessárias contra o projeto neoliberal que estava sendo aplicado no Brasil, a globalização da economia, a reestruturação da produção nas empresas. A gente organizava greves nos bancos, nas fábricas. A juventude, em especial do Rio de Janeiro, que eu participava, atuava junto aos trabalhadores nas greves, nas portas das fábricas, dos bancos. A gente sempre procurou, de alguma forma, nós que tínhamos um movimento estudantil muito organizado, com muitos grêmios,
muitos DCEs atuantes, a gente sempre procurou vincular a luta da juventude à luta dos trabalhadores. E a gente nunca, na verdade, a gente parava para pensar a cidade como um todo. A gente, naquele momento, a gente pensava muito mais esse recorte de classe, né? O debate da juventude era um debate com recorte de classe, uma juventude, a gente disputava a juventude, porque a gente sabia naquele momento que a juventude era policlassista, e nos interessava fazer um debate com a juventude no sentido de ganhar ela para marchar ao lado da classe trabalhadora nas suas greves, nas ocupações de fábrica, nas lutas. O debate também das mulheres que nós fazíamos também tinha esse viés. Era um debate em torno a um programa, né, como nós víamos a questão do aborto, como a gente via a questão da creche, se os homens participavam ou não do debate, enfim. Nós vivemos aí longos anos de um processo político muito importante, desde o fim da ditadura, inclusive na luta contra a ditadura, a abertura política de uma falsa democracia, mas uma democracia representativa. E, de alguma forma, a gente achava que a gente poderia pensar estrategicamente numa sociedade onde todos fossem iguais, onde os direitos fossem iguais para todos, onde a produção tivesse a serviço da maioria, e que, no dia a dia, na verdade, a gente construía algo assim, pensando nesse futuro, né? E sempre pensando nesse recorte de classe. Assim seguimos participando das entidades estudantis, verticalizadas, muitas das vezes, direção e base, participando da construção e fortalecimento dos sindicatos, também muito verticalizados, direção e base. Ou seja, o trabalhador chega, através de uma luta, de uma greve, ele desponta, naquele momento da greve, ele toma mais liderança, de alguma forma ele aparece mais. Daqui a pouco ele se interessa em participar do sindicato para dar continuidade àquilo, e daqui a pouco ele é cooptado por uma forma de atuar que não era a forma originária dele quando ele despontou na luta, né? Os sindicatos foram enriquecendo, né, cada vez ficando mais bonitos, mais com infraestrutura melhor, e os dirigentes sindicais se tornando grandes burocratas. Os partidos também participamos, né? Acho que todo mundo fez parte da construção, da minha geração, né? Da construção e do fortalecimento do PT. A gente fez campanha de 89. Meu primeiro voto é do PT. A juventude vestiu essa camisa, né? A gente passava nas salas de aula e sem problemas, assim, de não, eu não quero me identificar com nenhum partido. Eu fui de uma geração que a gente participava ativamente da política. E não tinha problema em ser de sindicato, de entidade estudantil e de partido. Não tinha esse rechaço. Porque a gente vinha desse processo de abertura política de uma falsa democracia. A gente achava que a gente estava ganhando, que a gente estava conquistando. Ao longo desses... Bom, enfim, nesse processo de 89, a gente viu o PT fazer uma campanha onde ele tinha um programa bem avançado. Reforma agrária radical sobre controle dos trabalhadores, não pagamento da dívida externa, estatização do sistema financeiro, uma série de pautas que, para, na verdade, o Lula chegar ao poder, isso foi colocado de lado. Enfim, chegou ao poder. Chegando ao poder, os trabalhadores, de alguma forma, se viram no poder, né? Só que, quando Lula chegou no poder, quando o PT chegou no poder, e a gente, de alguma forma, se sentia poder, esses partidos optaram por governar junto com muitos dos nossos inimigos.
que a gente chama de Frente Popular, né? Um governo de coalizão entre a classe trabalhadora e a burguesia, um governo que tinha à frente um operário industrial e representantes dessa burguesia que detinha o controle dos meios de produção e que não dividia com aqueles que produziam as principais riquezas do país. Amargamos um bocado esses anos todos. A gente teve a UNE, a CUT, várias entidades sendo cooptadas para dentro desses aparatos do governo, num pacto social. E a gente passou esses 12 anos aí, praticamente, de avanço do neoliberalismo, globalização, retirada de direitos, uma série de coisas, com essas entidades, de alguma forma, estancando as nossas lutas, né? Evitando as greves, evitando as grandes mobilizações da juventude, a juventude que sempre cumpriu um papel importante nas lutas do Brasil, na história do Brasil. Todo mundo ficou quietinho, aí, guardado no armário um bocado de tempo. E aí, bom, veio junho, né? Junho. Então, assim, eu fiz parte de organização política. Em 2006, eu cansei um pouco, eu fiquei bem insatisfeita. Nenhum partido, naquele momento, me representava mais. Não via mais oportunidade de organizar nada, sindicatos e grêmios e nada disso, porque estava tudo totalmente cooptado. E resolvi cuidar da vida, ter meu filho, enfim. Quando veio junho, e aquelas mobilizações multitudinárias, onde a multidão tomou as ruas, onde não tinha o recorte de classe, onde o povo brasileiro foi para a rua dizer que queria fazer parte da política, que queria ser ouvido e não aceitava mais o sistema político vigente. Que o sistema político vigente não o representava mais. Que todo mundo roubava, né? Que roubar virou natural. Que as vozes das ruas precisavam ser escutadas, mas ninguém queria escutar. E a gente foi com tudo para as ruas. A gente organizou a rede social. Nesse processo de junho, a gente construiu mobilizações muito grandes. Eu só fui mais uma daquelas milhões de pessoas, milhares de pessoas no Rio de Janeiro, não cumpri nenhum papel especial. Apenas coloquei um pouco do que eu aprendi nos 19 anos da minha militância a serviço daquela maioria, né? Porque aquela maioria me representava. Aquela maioria me conquistou de novo para a política. E, nas ruas, a gente viu um Brasil pedindo socorro. E, logo depois, esse Brasil começou a ser massacrado novamente, né, para sustentar a política do capital, onde tinha à frente um gerente que traía, e aí junho foi muito importante para ser esse divisor de águas da experiência dessa multidão com esse governo que não nos representava mais. Se em algum momento nos representou também. Enfim. E muitas pessoas começaram a discutir aquela multidão. Não são fascistas, porque usam bandeira do Brasil. Assim, comigo ia um monte de pessoas da minha família, todos vestiam a camisa do Brasil. Eu não acredito que a minha irmã, minha sobrinha, meus tios, minhas primas são fascistas, que eram Brasil para todos, um Brasil para os brasileiros, querem saúde, educação, transporte, coisas básicas. Nós queríamos tudo aquilo. As pautas eram difusas, né? Na verdade, junho começou com a luta pelo transporte, na luta pela redução das passagens, um papel muito importante do MPL, mas que, de alguma forma, isso perdeu-se o controle, ainda bem, e a multidão teve voz. Não eram mais os carros de som que imperavam nas manifestações. Não tinha mais os trio elétricos, os grandes dirigentes, o poder das máquinas dos sindicatos para levar as pessoas, os ônibus que você bota as pessoas para ir participar de uma manifestação, de um congresso. Não, as pessoas iam porque queriam.
As pessoas iam com o seu cartaz, com a sua pauta. E aquela diversidade de pauta era todo o programa que a gente construiu ali, né? Pela redução da passagem, que a gente não queria dinheiro para a Copa, que a gente queria dinheiro para a saúde. Não, a gente não era tucano. A Dilma disse no programa eleitoral que nós éramos tucanos. Nós nunca fomos tucanos. Inclusive, uma boa parte dessa galera um dia foi do PT também. Enfim. Não eram tucanos, não éramos tucanos, não éramos fascistas, éramos o povo que acreditamos naquilo ali, né? E fomos construindo as manifestações. Um dia 70 mil, depois 100 mil, depois mais de 1 milhão. Nesse dia, a polícia, com certeza, com autorização do governo federal, fecha o espaço aéreo da Presidente Vargas, apaga as luzes e massacra, em menos de meia hora, aquela multidão inteira de crianças, idosos, jovens que, pela primeira vez, foram a uma manifestação. Foi uma caça às bruxas absurdas, cavalos, tudo o que vocês podem imaginar, todo o BOPE, todo o choque, toda a PM, toda a artilharia pesada da repressão na rua, caçando todos os brasileiros que estavam ali, de alguma forma, querendo fazer um Brasil melhor. Foi horrível. Muitas pessoas violentadas, as pessoas correndo para dentro dos bares, a polícia jogando bombas dentro dos bares, a gente correndo para dentro das universidades federais e eles com os cavalos na porta, a gente correndo para os hospitais para salvar as pessoas e eles jogando bomba dentro dos hospitais. Nenhuma palavra da Dilma. Nenhum pronunciamento a favor da multidão, a favor do povo. Ali estavam os garis, ali estavam os professores, ali estava o pessoal da saúde, ali estava todo mundo. Enfim, quando sai a redução das passagens, né, e a gente fica, de uma certa forma, se sentindo vitorioso com aquilo, a gente pensa que não era só por 20 centavos. Então, a gente, no Rio de Janeiro, a gente disputa a rede social, a gente disputa todo mundo que estava participando e convida todo mundo a continuar. Como havia uma revolta muito grande, né, da polícia, de tudo, em função de todo esse massacre, que depois surgiram os black blocs, mas, na verdade, surgiram por conta disso, inclusive. Porque até 20 de junho não tinha black bloc no Rio de Janeiro. Os black blocs, na verdade, surgiram nessa manifestação, quando começaram as pessoas a serem agredidas, algumas pessoas resolveram resistir na linha de frente. E aí, de alguma forma, aquilo foi ganhando conhecimento e essas pessoas foram se identificando com a tática black bloc. A gente, então, começa uma nova batalha, que é a luta pelo Fora Cabral. Na verdade, o Fora Cabral já tinha começado em 2011 na greve dos bombeiros, que também ganhou a cidade, né? Que toda a cidade botou fitinha vermelha, botou camisa vermelha, a população ficou apaixonada ao lado, junto com os bombeiros, na greve e pela anistia e retorno deles de volta ao trabalho. E aí essa pauta ressurge, né, com a violência que a gente passou. E a gente ocupa o Leblon. A gente fez uma ocupação muito interessante, bastante tempo. Eu não fiz parte dessa ocupação diretamente, eu estive lá, mas tivemos muitos ativistas que ficaram ali diariamente, que pensaram aquilo ali, que participavam das assembleias dessa ocupação. A população do Leblon, né, onde é um dos IPTUs mais caros do mundo, apoiava. Um dia eu estava lá, tinha um senhor que chegou, me deu R$100. Eu falei assim, não, o senhor tem que falar com a pessoa da ocupação, porque acho que tem um livro. Aí ele, não, mas eu venho aqui todo dia. Aí me disseram que ele levava R$100 todo dia, um senhor de idade. A gente ficava com cartaz na hora do rush. Se você Fora Cabral, buzina, cara,
todo mundo voltava do trabalho, passava ali, porque a subida da Rocinha era um buzinaço só, todo mundo apoiava. Assim. A ocupação comia, né? Os restaurantes da região davam pizza, comida. A gente, inclusive, quando nós fizemos uma manifestação, que teve até aquela quebradeira lá, que quebrou a Toulon, e aí ganhou as páginas dos jornais, porque, lógico, nessas coisas sempre ganham a página do jornal. A gente foi socorrido pelo comércio. Muitos de nós assim ficamos entre a vida e a morte ali. Estava numa manifestação pacífica, fazendo uma passeata pelo Leblon. Quando a gente deu conta, as 4 ruas estavam fechadas pelo choque. E nós ficamos cercados no meio, fizemos uma assembleia rápida e decidimos resistir. Né, com vinagre, a revolta do vinagre. Né, com vinagre, com tudo, decidimos resistir. E tentamos, mas foi muito difícil. Eu quase morri. E só não morri mesmo porque o pessoal da pizzaria Guanabara deu refúgio para a gente e a gente foi tratado pelo pessoal que trabalhava na parte do socorro. Né? Então, a gente teve uma série de ocupações, ocupação da Cinelândia, a gente teve a perseguição aos ativistas, que, desde a Copa, desde essas manifestações de junho, se mantiveram organizados. A gente tinha uma rede grande de ativismo, de assembleias populares, ocupações, em vários cantos da cidade. O Rio de Janeiro resistiu até outubro. Depois veio a greve dos professores, que também ganhou a cidade, e também foi reprimida nas escadarias da Câmara. A gente, aí eu particularmente também participei do grupo que levantou uma marcha por 1 milhão a favor da educação. A gente fez 2 marchas com a presença de cerca de 100 mil pessoas a favor dos professores. Mas sempre tinha uma estratégia da polícia, uma hora a polícia não aparecia, e aí, com certeza, infiltrados e tudo mais, quebravam as coisas e outras, enfim, de alguma forma, também tinha ação direta, e aquilo, de alguma forma, era um trabalho no sentido de que a manifestação não era só da educação, era uma manifestação de todo mundo que era apoio à educação, mas que também tinha ali, na verdade, no calor daquela manifestação, a necessidade também de dar uma resposta a tudo que a gente passou em junho. Então, tinha muita revolta também. E tinha infiltrado da polícia que, às vezes, se aproveitava para incitar, para quebrar, mas também, muitas das vezes, era parte da revolta mesmo da juventude. Os professores saíram dessa manifestação, né, dessa greve, com um apoio grande da população e tudo, mas acabou que a greve se estendeu e os professores foram perdendo força, na verdade, para impor uma derrota ao governo. O governo do Rio, PMDB e PT, um governo muito duro, né? Um governo que não dialoga e, enfim, relutou bastante por atender à pauta de reivindicação dos professores. Logo depois, então, começa a greve dos garis no Carnaval. A gente tem uma grande parcela de participação aí nessa história da rede social. Depois a gente entra na manifestação em solidariedade dos garis, e aí começa uma nova história. A greve dos garis ela é um divisor de águas também, muito importante, porque ela abre o debate das instituições da gente. Né? Se junho abriu, de uma certa forma, o debate sobre essas instituições, que não nos representam da forma como elas estão, mas que nós queremos participar da política, sim. Nós queremos participação popular, nós queremos transparência, nós queremos saber o que o nosso candidato que nós elegemos para deputado ou senador vota no Congresso. A gente quer saber, a gente quer participar, a gente quer ser ouvido, mas nada disso acontece. E aí, os garis eles trazem um novo tipo de mobilização, aquela que acontece por fora do sindicato. Né?
uma greve construída por fora, uma greve que se manteve por fora, uma greve que venceu por fora, e, por isso, com toda essa força, foi quem negociou diretamente as suas reivindicações. Ou seja, o sindicato não intermediou a negociação dos garis com o governo. E nós estávamos muito atentos a tudo isso que os garis estavam fazendo, né? Eles colocaram para o país inteiro que era possível lutar por fora de tudo isso. Dessas instituições que, ao nosso ver, hoje estão paralisadas, cooptadas, são parte do sistema, de uma política de controle. E isso impede que a gente tenha voz. Então, a partir da greve dos garis, abre-se um novo debate também. Que tipo de instituições a gente quer para nos representar no dia a dia da nossa luta? E aí eu acho que isso está em aberto ainda. O que eu posso dizer para vocês é que eles foram à greve em 2015 novamente, o sindicato resolveu cair dentro dessa greve para não cometer o mesmo erro, atrapalhou a greve dos garis desse ano, porque poderia ter arrancado mais, em que pese que eles são vitoriosos, porque em 1 ano e 2 meses eles arrancaram 45% de aumento, e uma enorme quantidade de direitos, e que hoje, de alguma forma, estão sendo massacrados, né? Assim, se tinha 4 trabalhadores na coleta, no caminhão, hoje você vê 2. Hoje os garis estão sendo demitidos, hoje os garis não estão recebendo o 14º salário que eles tinham direito de receber porque participaram da greve. Né? Uma greve conquista o 14º. Na outra, o sindicato, o governo e tudo reconhece que eles estão na falta. E, estando na falta, eles não têm dinheiro. Ou seja, a empresa bate a meta, é o 3º maior orçamento da cidade. Né? Os gerentes estão comemorando nas churrascarias, todo mundo feliz da vida, com o bolso cheio do dinheiro, e o trabalhador que produziu esse resultado está novamente em crise lá na rede social onde eles se encontraram em 2013, para discutir os rumos da luta deles pelo 14º salário. Em função disso, a gente também a gente foi pensando o que fazia. E aí, no marco dessa crise, no marco da gente começar a ver que o próprio movimento de rua, esse movimento lindo e maravilhoso que permaneceu grande, mas que sofreu uma dura repressão, muitos presos, né? Agora 3 foram soltos, né? 2 estavam escondidos de alguma forma, né? A Sininho e a Moa, e o Igor estava preso, foram soltos hoje. Mas a gente tem um inquérito que está sendo fechado com 23. Bom, tem uma série de ativistas em inquérito criminal pelo país inteiro. Em São Paulo, acho que são mais de 700. A gente tem todo o MPL aí sendo processado. A gente tem uma série de trabalhadores sendo criminalizados, tem os professores sendo criminalizados também nesse inquérito. A gente tem advogados. A gente tem o Ciro Darlan, um desembargador da democracia, vamos dizer assim, que apoia, muitas das vezes, as nossas causas, sendo afastado do cargo. A gente tem o Damasceno sendo perseguido. Enfim, a gente tem um estado de exceção aí no Brasil, onde nos tira o direito e vai fundo para nos tirar para cortar na carne essa nossa vontade de participar e de mudar as coisas. A gente teve a Copa, que foi uma coisa pesada, né? A gente foi bastante massacrado ali. E teve o processo eleitoral também, que, na nossa avaliação, essa polarização entre o PT e o PSDB é uma falsa polarização. Na verdade, os dois são iguais, representam o mesmo projeto. Nós não acreditamos que um é mal menor. A gente vê agora que Dilma tem aí Cátia Abreu, Levi, aplica a fundo o projeto de privatização, enfim, está na pauta a privatização da Petrobras, inclusive. Tem os escândalos de corrupção, tanto de Fernando Henrique, quanto de Dilma, quanto do PT, quanto do PSDB. Então, a gente, no processo eleitoral, a gente viu que, de alguma forma, essa máquina funcionou para destruir a rede social, o que tinha de vida ali. Né? Os movimentos anarquistas estavam naquela coisa de
será que não é o caso de votar na Dilma? Porque o PSDB a gente já conhece aí, mas vai ser pior se o Aécio ganhar e tal. Até os anarquistas estavam discutindo a eleição. E a gente tentando, de alguma forma, dizer que nenhum dos dois projetos nos representava. Os blogueiros trabalhavam bem, isso todos os dias de manhã, né, você escrevendo seus textos, cumprindo a pauta do governo, cumprindo a pauta do PSDB e jogando aquilo tudo para dentro da rede social. De alguma forma, isso teve resultado, isso teve impacto, e a autofagia seguiu em frente no Rio de Janeiro. Eu acredito que isso também deve ter acontecido em muitos outros lugares. E isso, de alguma forma, foi meio que deixando todo mundo muito asfixiado. A gente se sentia meio que num labirinto. A gente ia para um lugar, não tinha como sair. A gente ia para outro lugar, não tinha como sair. Onde está a porta? Onde está a porta? Enfim, aí a gente foi convidado para um evento da Universidade Nômade, que debatia o nome era Queremos. E lá começou a se fazer um balanço sobre junho, sobre tudo isso, e muitos de nós começamos a respirar e enxergar e ver uma luz no final do túnel. Participando desse ciclo de discussão, a gente começou a pensar na história dos círculos. A gente começou a olhar para a Espanha, a gente começou a analisar o 15M, né, que também, antes do Levante, eram 4, 5 círculos. Depois do Levante do 15M, que essa parte de junho do Brasil é parte do mesmo processo histórico da Turquia, da Espanha, enfim, de vários lugares. Mobilizações enormes, onde a multidão tomou as ruas. E esse foi um processo de experiência interessante. Depois do Levante, na Espanha, isso se multiplicou, mais de 1.000 círculos existem na Espanha, e é um processo horizontal, sem controle, autônomo, né, onde as pessoas fazem parte, discutem a cidade. Isso, de alguma forma, possibilitou também a construção do Podemos, que é um partido que está aí disputando as eleições presidenciais. Mas, mais do que isso, a gente viu agora, no processo eleitoral, nas eleições municipais, um processo de municipalismo constituinte muito importante, rico, bastante rico, onde aquela luta, de alguma forma, também se transformou numa batalha eleitoral, e uma série de mulheres venceram esse processo eleitoral com um discurso, né, esse discurso da rua, da luta, a quente, de uma cidadania feita pela gente, né, mandar obedecendo. E isso, enfim, contagiando bastante a gente montou no Rio o Círculo Laranja, que são os garis como protagonista, mas todos os seus apoiadores. Então, a gente tem aí a saúde, a educação, uma série de advogados, todos aliados dos garis, participando desse Círculo Laranja, mas tem o Círculo do Bairro de Fátima, tem o Círculo de Cidadania, o pessoal está montando o Círculo na educação, na saúde, dos torcedores. Enfim, a gente está circulando. A ideia é circular a nossa força, a nossa energia, e dar a possibilidade a gente de respirar e construir o novo, destruir, enterrar de vez esse velho que está estribuchando no caixão. Não queremos mais essas organizações verticalizadas que nos mandam e nós obedecemos. A gente quer participar, a gente quer construir, a gente quer pensar coisas novas. Os garis, por exemplo, estão rompendo. Ontem eles decidiram isso, e segue agora a ruptura com o sindicato. Eles vão se desfiliar e estão chamando a fundação de uma associação que, inclusive, vai poder se associar a qualquer pessoa da cidade. Não vai ser só o gari ou o trabalhador da Conlurb, mas o trabalhador da saúde, a dona de casa, o estudante que quiser se associar e fazer parte dessa associação de novo tipo vai ser bem-vindo. Por isso eu estou aqui também falando, porque sou do Círculo Laranja e não sou gari, sou produtora de evento, mas eles estão inovando e a gente vai junto com eles aí para fazer um Brasil diferente, com entidades de novo tipo, organizações de novo tipo e, quem sabe, partidos também de novo tipo.